cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, colocamos de pé, vamos orar. E após esta oração, já estaremos louvando ao Senhor com o primeiro hino da nossa harpa cristã. Para esta oração, eu quero convidar o pastor Ricardo para estar orando conosco. Meus prezados irmãos, eu os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito bem, vamos colocar todos de pé e vamos estar orando ao Senhor. Glória a Jesus. Querido Deus que está nos céus, nessa oportunidade alçamos a nossa voz ao trono da graça e pedimos ao Pai a tua bênção sobre este culto nesta noite. Quando, ó Pai, estaremos iniciando agora, toma, Senhor, a direção deste culto. Venha nos abençoar. Os louvores estaremos entoando. Receba por bondade e por misericórdia o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta nesta noite, pois é no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 36 da nossa harpa cristã.
Amém. Vamos louvar o Senhor, ainda com o hino de número 235, a nossa harpa cristã. 235. Pode criar. Comprado con sangre de Cristo, alegre al céu se llevó, liberto con beso maldito, ya sé que de Dios y Jesús, ya sé, comprado con sangre de Jesús. Ya sé, con Cristo al céu se llevó, esto libertad se verá, pues Cristo me crece firme, enfrento mi alma de veras, por gozo que vengo con él. Ya sé, con Cristo al céu se llevó, en Cristo Jesús siempre espero, que nunca un paso dejó, cada sus favores yo quiero, por siempre de Cristo falar. Ya sé, comprado con sangre Jesús. Ya sé, con Cristo al céu se llevó. Eu sei que um dia a beleza do grande eu vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue já sei, com Cristo ao céu se eu vou, eu sei que me espera a coroa, a qual seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se elevou. Amados irmãos, é com alegria e satisfação que nós recebemos nesta noite pastor Caramuru Francisco, Caramuru Afonso Francisco. Muito bem, pastor Caramuru, ele está nos dando aula, lecionando para nós aqui a declaração de fé, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 12 sobre batismo em águas. Os irmãos querem dar um bem-vindo para o pastor Caramuru, diga amém.
Amém. Amém. Pastor Carmelo, Deus abençoe. O senhor está na casa do papai, está em casa. Meus amados, ficamos de pé. Nós vamos orar neste momento pelas pessoas que necessitam das nossas orações. Vamos estar orando e pedindo a bênção de Deus pelos enfermos. Nós temos vários irmãos que estão acamados, nós temos outros irmãos que eles estão passando por um momento de luta, luto, melhor dizendo, e outros passando por lutas também. Vamos estar ajudando, intercedendo, pedindo a bênção de Deus. Eu peço aos irmãos que continuem orando pela nossa irmã Silmara. A irmã Silmara, ela ali da Vila Aricanduva, ela foi acometida da Covid, mas ela está se tratando, está se recuperando, mas é importante que nós continuemos orando por ela. O pastor Ricardo também está pedindo aqui oração pela família do pastor Narciso Fuso, que ele agora está na Vila Guarani. Tem uma pessoa da família, uma prima, Isso. Partiu hoje em virtude dessa doença aí do Covid. Está orando. A filha do pastor Sebastião, assistente. Pastor Galdino também, São Januário. Pastor Galdino também. Pastor Caramuru está pedindo oração aqui também pela filha. Filha do pastor Sebastião, que também está passando mal com essa doença. Vamos orar. Também o pastor Galdino de São José do Rio. E o vice também. Muito bem. São vários pedidos, né, irmãos? Vamos continuar orando, pedindo a bênção de Deus para que Deus fortaleça as famílias que estão cuidando dos doentes e dê saúde para os doentes, Dê saúde para eles. Pastor Ricardo, olha Deus. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Os irmãos perceberam aí que de fato realmente são vários os pedidos, aí, mas o Senhor é aquele que alcança cada um desses pedidos e também dá vitória. Amém, queridos? Amém? Vamos lá. Pai querido, Pai santo, em cuja presença aqui estamos, louvamos e glorificamos o teu nome, ó Pai. Mas essa oportunidade feliz de poder estar aqui na tua casa, para junto com os teus filhos, para recebermos a tua palavra. E neste momento, quando agora, ó Pai, está aqui, Senhor, neste momento, os pedidos em que apresentamos diante de ti. De fato, são vários os pedidos, mas o Senhor é aquele que atenta para cada um desses pedidos. Pai, pedimos o teu socorro, pedimos a tua ajuda, pedimos a tua força nesta noite. Ó Pai querido, Pai santo, vai de encontro, ó Deus, os teus filhos que se encontram enfermos agora. O Senhor tem poder de estender as tuas mãos e repreender este mal, repreender essa enfermidade e dar vitória aos teus filhos. Da mesma forma, ó Pai, apresentamos nessa hora também, Senhor meu Deus, aquelas famílias que se encontram enlutadas, que perderam, Senhor, seu ente querido Deus, alcança nesta noite e dá vitória, confortando e consolando os corações dos teus filhos. Pai, nós oramos nesta noite e cremos na vitória, pois é no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, já de pé como estamos, irmãos, vamos receber o nosso pastor Caramuru. Pastor, tem verdade. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Motivo de alegria estar mais uma vez com os irmãos para prosseguirmos o estudo da declaração de fé. Os irmãos estão aproveitando o trimestre da escola dominical para estudar a declaração de fé, e hoje estaremos estudando o capítulo 12 da nossa declaração de fé, mas como muito bem já colocou aí a nossa técnica aí,
nós vamos começar com o item 9 do nosso Cremos. Então, hoje nós vamos estudar sobre o batismo em águas. Os irmãos estudaram na lição passada, que foi no domingo, sobre a igreja. Os irmãos perceberam ali, ao estudar o capítulo 11 da nossa declaração de fé, fala sobre a igreja, que é este povo de Deus da nova aliança. Este povo formado por judeus e gentios, edificado por Jesus e que prega o Evangelho, continua a obra de Jesus. Agora nós vamos estudar nesses dois capítulos, tanto o capítulo de hoje, que é o capítulo 12, como o capítulo de domingo, que é o capítulo 13, nós vamos estudar as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Jesus deixou duas ordens, duas ordenanças, e só isso que Jesus deixou de ordenanças. Em primeiro lugar, quando nós falamos em ordenança, nós estamos falando em ordem. São duas ordens que Jesus deu. Ele mandou batizar e mandou celebrar a ceia. As duas coisas que ele mandou fazer na igreja. Existe uma palavrinha que às vezes é usada no nosso meio e que não pode ser usada, porque é um conceito que não é bíblico. Alguns segmentos evangélicos usam essa expressão, mas impropriamente. É a palavra sacramento. Sacramento. Não existe sacramento. Se vocês forem lá na igreja romana, a igreja romana defende a ideia de que existem 7 sacramentos. E, desavisadamente, alguns teólogos, alguns estudiosos e alguns segmentos religiosos não católicos, ditos evangélicos, falam de 2 sacramentos. Eles dizem, não, existem 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Então a igreja romana, ela erra porque ela acrescentou 5 sacramentos, além do batismo e da ceia, que eles chamam lá de Eucaristia. A igreja romana diz que existem os sacramentos do matrimônio, da ordem, da extrema-unção, da penitência e do crisma. Então são 5 outros sacramentos. Mas, na verdade, não existe nenhum sacramento. Porque o que é a palavra sacramento? O que é um sacramento? Um sacramento seria um meio da graça de Deus, uma dispensação da graça de Deus por força de um ritual. Então, segundo a doutrina dos sacramentos, ao fazer um ritual, um determinado ritual, neste ritual, a graça de Deus é ministrada para as pessoas. Então, um sacramento é um ato externo, um ato praticado segundo um cerimonial, cujo resultado é ministrar a graça de Deus a alguém. Então, quando eu faço esse ritual, a graça de Deus é dada a alguém. Não existe isso na Bíblia. Porque quando a gente fala na graça de Deus, a Bíblia diz que a graça de Deus, ela vem por Jesus. Não é pela igreja, é por Jesus. Vamos ler lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, por onde veio a graça? Por Jesus.
Mas vamos ler lá também em Tito. Tito, os irmãos sabem que toda doutrina bíblica não pode ser baseada em apenas um texto. Pelo menos 2 textos precisam existir para que nós tenhamos uma doutrina bíblica. Vamos lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Quem trouxe salvação? Jesus. Então, a graça de Deus, ela é ministrada por Jesus. Não existe ritual, cerimonial, que dispense a graça de Deus. Não existe isso. Então, dizer que existe um sacramento e que um ritual transfere a graça de Deus para alguém é negar que a graça de Deus é dada por Jesus. E ela se há manifestado trazendo salvação. Então Jesus veio ao mundo, salvou. E quem nos salva é Jesus. É por isso que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A salvação, ela vem, o que diz Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não há nenhum ritual que o homem faça que transfira a graça de Deus de maneira alguma. Então não existe sacramento. Não chame batismo e ceia de sacramento, porque sacramento não existe. Não existe nada que o homem possa fazer em cerimonial que transfira a graça de Deus. Então, esclarecido isso, então nós vamos ver as ordenanças. E hoje nós vamos estudar uma delas, que é o batismo. Então vamos lá no item 9, no slide anterior. No item 9 diz assim, que nós cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas uma só vez, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos dizer que, em primeiro lugar, nós cremos no batismo bíblico. Então, o batismo ele está previsto na Bíblia Sagrada. É esse batismo que nós cremos. Então, o que é batismo? A palavra batismo é uma palavra grega que quer dizer mergulho. É isso que quer dizer a palavra batismo. A palavra batismo quer dizer mergulho. É por isso que o batismo ele é efetuado por imersão. Imersão é mergulho. Imergir é colocar tudo debaixo d'água. Isso que é batismo. Então, esse negocinho de jogar uns pinguinhos d'água na testa de alguém, isso não é batismo. Batismo é mergulho. Quando Jesus foi batizado, o que a Bíblia diz? Vamos lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus 3 e 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Não está dito que jogaram os pingos na testa de Jesus. Se jogasse os pingos na testa de Jesus, ele não saía da água. Quando ele foi batizado por João no Rio Jordão. Ah, meu caramba, mas o batismo de João não é o batismo cristão. Concordo. Também entendo.
O batismo de João não é, a gente vai falar disso daqui a pouco, não é o batismo cristão. Isso, o batismo cristão é aquele que Jesus instituiu. Então, vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 38. Aliás, vamos ler a partir do 36 para a gente entender bem. 8:36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, e não o viu mais eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então o eunuco, ele foi batizado, e ele também saiu da água. Então também ele foi mergulhado. Veja que o eunuco, quando o Filipe foi levado pelo Espírito Santo, e ele parou lá, tinha carruagem do eunuco. Esse eunuco, ele era o tesoureiro da rainha da Etiópia. Então ele foi a Jerusalém adorar a Deus, mas ele tinha uma carruagem, ele tinha todo uma equipe, né? Uma comitiva. Será que ele não tinha água para tomar? Lógico que ele tinha água para tomar. Principalmente no lugar deserto ali, que ele estava passando, ele estava com água. Então, se batismo fosse para jogar uma pinguinha d'água, não precisava esperar encontrar uma água para eles descerem do carro e irem lá. Ele já pegava lá a garrafa d'água que tinha lá e jogava na testa do eunuco e estava batizado. Acabou. É porque não é assim, nunca foi assim. Foi uma invenção que fizeram. Então, não existe batismo por aspersão. Isso é invenção, não está na Bíblia. Por isso que nós cremos no batismo bíblico, do jeito que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E quando Jesus mandou batizar, ele seguiu o batismo que ele tinha tido. E os discípulos batizavam como Jesus mandou. E eles colocavam aí batismo, como eu disse para os irmãos, quer dizer mergulho. Então, a única forma de batismo é por imersão. Quem não mergulhou em água não foi batizado. Não foi batizado, porque batismo é mergulho. Segundo, eu mergulho em água. Certa ocasião, pastor Bispo que já está aí. Certa ocasião, nós ouvimos um estudo em que alguém disse que teve caso que alguém batizou com areia. Eu não tenho nenhum caso de batizar com areia. É só com água. Né? Então você tem que mergulhar lá na água. Né? Então não tem esse negócio de batismo que não seja com água. O elemento do batismo é água. É por isso que João dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o elemento é a água. Alguém diz assim: precisa ser água corrente? Não necessariamente. Não tem nada na Bíblia que exija água corrente. Por exemplo, aqui o eunuco diz que encontrou alguma água. A Bíblia não diz que era um rio. E naquela estrada que ele estava, não tem nenhum rio. Não tem nenhum rio. Ali na estrada de Gaza, não tem nenhum rio ali. Então, tudo indica que era um lago, uma lagoa, um açude, sei lá. Eu sei que era um lugar que tinha água que dava para mergulhar. Então, tudo indica. Outra coisa, no dia de Pentecostes, quando houve aquela pregação,
a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se entregaram para Jesus e foram batizadas. Onde elas foram batizadas? Os discípulos estavam no cenáculo em Jerusalém, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, e a multidão foi lá, e foi essa multidão que estava celebrando a festa de Pentecostes, que ouviu a pregação de Pedro. Onde eles foram se batizar? Em Jerusalém, o único rio que nós temos é o rio Cedron, que fica lá para o Monte das Oliveiras. Muito improvável que eles tenham saído, todo mundo ido até o rio Cedron para batizar. Eu vi os irmãos devem conhecer o pastor Rodrigo Silva, o pastor adventista, que é arqueólogo, né? Ele tem um programa lá na Rede dos Adventistas do Novo Tempo, e ele tem um programa de arqueologia lá, que chama Evidências. E ele estava em Jerusalém e ele mostrou a principal teoria, que do lugar onde estavam os discípulos era próximo a um lugar onde os judeus faziam as suas lavagens nos tanques que existiam ali para poder entrar no templo. Então, eram vários tanques que atendiam a milhares de pessoas que iam para o templo todo dia. Então, ele entende que as pessoas foram batizadas naqueles tanques que não eram rio e não era água corrente. Então, e é muito plausível, porque onde se entende que era o cenáculo era bem perto dali, e então tudo indica que também esse primeiro batismo não foi feito em rio. Quem batizava no Rio Jordão era João Batista. Então não há exigência bíblica que a água seja corrente, porque tem algumas denominações aí que só se for em água corrente, se for represa, se for piscina, se for tanque batismal, não pode batizar. Mas não tem nada na Bíblia. É por isso que nós cremos no batismo bíblico. A Bíblia diz que tem que mergulhar. Então é por imersão. Mas a Bíblia não diz que tem que ser em rio. Então não precisa ser em rio. Precisa ser em um lugar em que eu possa mergulhar. Aliás, os judeus estavam acostumados a mergulhar e a se lavar em tanques, como eu disse para os irmãos, esses tanques que se chamam mikvah. Mikvah ou mikvah, são tanques em que os judeus se purificavam. E aí vem, irmãos, a novidade do batismo. O batismo era algo que não existia na lei. Quem trouxe a ideia do batismo foi João Batista. Por isso que ele é chamado Batista. Ele trouxe a ideia do batismo. E foi uma pregação do Espírito Santo para o povo. A ideia do batismo surge com João. Até então, a água ela era usada para purificação dos judeus. Na verdade, se nós formos na lei, nós vamos ver que os judeus, os israelitas, eles tinham que estar sempre puros cerimonialmente. Então, alguém que fosse adorar a Deus, fosse ao templo, fosse dar um sacrifício no tabernáculo, ou participar de uma reunião de estudo da palavra, ele tinha que estar puro cerimonialmente. Isto quer dizer que, por exemplo, se uma mulher ficasse menstruada, e a menstruação demora 7 dias, ela era considerada imunda, porque saía sangue dela. Então ela estava impura. Então ela não podia ter contato com ninguém durante o tempo da menstruação. E inclusive onde ela se sentava, se alguém se sentasse depois, ficava imundo também. Então, e estas pessoas que, por exemplo, alguma pessoa que se ferisse, uma pessoa que levasse um tombo e se ferisse e saísse sangue, ela também ficava impura. Uma pessoa que tocasse numa pessoa morta, ela também ficava impura. Alguém que tocasse num animal morto também ficava impuro. Então essas pessoas,
elas ficavam impuras, então elas tinham que ser separadas do resto da sociedade, alguns até o fim da tarde daquele dia, outros, como a mulher menstruada, 7 dias, ou a mulher que tinha tido um filho, tinha tido um parto, ela ficava 40 dias separada. Então essas pessoas, quando elas eram declaradas imundas, elas ficavam separadas durante o período, do tempo que a lei mandava, e quando elas terminavam aquele período, elas tinham que se purificar. Normalmente, dependendo do caso, a pessoa, ela recebia, aí sim, uma aspersão, né? Tinha água, a chamada água de purificação, e essa água de purificação era jogada, como os católicos fazem hoje com água benta, né? Joga água benta na pessoa. Então, jogava um pouco de água naquela pessoa e a pessoa era considerada pura. Na maior parte dos casos. Em alguns outros casos, como da mulher menstruada, da mulher que havia tido um filho, tinha tido um parto, do leproso que era curado, ele não bastava jogar essa água. Ele tinha que tomar um banho ritual. Ele tinha que mergulhar e se purificar. Por isso é que existiam estes tanques. Isso é o que a lei mandava. Com o tempo, os judeus começaram a exigir certas providências de purificação a mais. Por exemplo, o estrangeiro que se convertia ao judaísmo. O estrangeiro que se convertia ao judaísmo, se ele era homem, ele tinha que ser circuncidado. Quando ele era circuncidado, ele derramava sangue. Então ele tinha que ser purificado. E aí então se começou a exigir que o gentio que se convertesse ao judaísmo, ele tinha que tomar também um banho ritual. Ele tinha que mergulhar no tanque para se purificar. É aí que veio a ideia da purificação para se entrar em comunhão. Mas, para o judeu, o único que podia e que tinha que se purificar eram os impuros ou os gentios. Judeu não precisava. Aí que está a novidade da pregação de João. Quando João começou a pregar, ele disse que todos eram pecadores. E, portanto, todos precisavam se arrepender. E a prova de que a pessoa confessava o seu pecado e tinha que se arrependido era se submeter ao batismo que ele instituiu. Então foi um escândalo naquele tempo. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo eleito, o povo de Deus, nós não temos que nos purificar, nós somos puros. Mas João trouxe a mensagem dizendo: ninguém é puro. O Messias está chegando, e para vocês poderem receber o Messias, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E o gesto que vocês vão fazer de que estão arrependidos é se batizar. Assumir que são impuros, que são pecadores. Então João, ele trouxe essa ideia nova. É a ideia de que todos somos pecadores, que todos precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E a prova de que nós estamos arrependidos era se submeter ao batismo. Tanto que João só batizava quem dizia-se pecador e arrependido. Por isso que ele dizia que produzir frutos dignos de arrependimento. Foi por isso que quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista não queria batizar Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou a João Batista que Jesus era o Messias. Então ele não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender. É por isso que João disse: não, você eu não batizo. Eu só batizo os pecadores. Aí Jesus disse: não, João, você tem que me batizar, porque importa que se cumpra toda a justiça. Eu vim assumir o lugar dos pecadores. E aí que é importante a gente entender isso. Jesus, ele não assumiu o lugar dos pecadores só na cruz. Às vezes a gente pensa que Jesus fez seu ministério,
depois lá na cruz tomou o lugar dos pecadores. Não. Já no batismo ele tomou o lugar dos pecadores. Porque ele se deixou batizar. Como ele não tinha pecado, ele batizou ali por causa dos pecados meus e seus. Ele assumiu os pecados da humanidade já no batismo. Então, todo o ministério de Jesus, desde o começo até o final, ele assumiu o lugar dos pecadores, o lugar do ser humano. Então, o batismo de João era para que as pessoas se arrependessem para receber o Messias. Esse era o objetivo do batismo de João. Você encontra isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 3. Atos 19 e 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então o batismo de João era uma declaração da pessoa que ela era pecadora, que ela estava arrependida e que ela queria se consertar com Deus para receber o Messias. Depois que Jesus vem, o batismo de João é uma função. Agora, quando Jesus morre por nós e ressuscita, aí ele estabelece um novo batismo. Aí esse batismo cristão, essa ordenança para a igreja. O que ele diz? Mateus 28, versículo 19. Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, aqui, os irmãos veem a ordem de Jesus. Jesus disse: vocês vão pregar o Evangelho, vão ensinar as nações. No original, esse ensinar quer dizer fazer discípulos, e batiza essas pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então aqui vem a ordem de Jesus. Que a igreja tem que pregar o Evangelho, discipular e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo cristão não é o batismo de João. O batismo de João é uma preparação para receber o Messias. Agora que o Messias já veio, cumpriu a sua missão, a igreja prega que Jesus salva. Quem creu que Jesus salva, quem ouve a palavra e crê, tem que ser discipulado e batizado. Meu caro, só que no dia de Pentecostes, assim que Pedro pregou, as pessoas já foram batizadas. Não teve discipulado. Não teve por quê? Porque eles eram judeus. Os judeus já conheciam as Escrituras. Eles já tinham sido discipulados desde criança. Então eles já sabiam que vinha o Messias. E a única coisa que Pedro fez, e os apóstolos, foi mostrar que o Messias era Jesus. E que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham matado, mas Jesus tinha ressuscitado. Então, por isso, não precisou ter discipulado. Agora, quando a gente pega a primeira igreja gentílica, a primeira igreja de gentios, que foi a igreja de Antioquia, vamos ler lá Atos capítulo 11,
versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Os irmãos veem aqui que o texto não fala que aquelas pessoas que foram pregar o evangelho em Antioquia batizaram os crentes. Não, eles pregaram, as pessoas creram. Aí foi a notícia de que tinha gentil convertido lá em Antioquia. Aí os apóstolos mandaram Barnabé. Aí Barnabé foi ver e viu que eles eram crentes mesmo, que tinham se convertido mesmo. Aí Barnabé foi até Tarso, pegou o Paulo, trouxe o Paulo para a igreja de Antioquia, e aí os dois ensinaram os gentios um ano inteiro. Por quê? Porque eles eram gentios, eles não conheciam as escrituras, não conheciam nada de Deus, não conheciam nada das promessas messiânicas. Eles precisavam aprender. Só depois que eles ensinaram um ano inteiro é que eles foram batizados. O texto não diz, mas é o contexto. Aliás, a história da igreja mostra o quê? Mostra que no início do evangelho, nos primeiros séculos, só se batizava uma vez ao ano os novos crentes. Quem se convertia fazia um ano de discipulado. Um ano de discipulado. E aí eles eram batizados e normalmente participavam da ceia, que eles marcavam a ceia para na mesma data da Páscoa judaica. Então, no início da história da igreja, se batizavam os crentes uma vez ao ano e uns dias antes da ceia, que era celebrada na mesma data da Páscoa dos judeus. É daí que veio toda essa tradição que a igreja romana segue. Aliás, o primeiro ano na história da igreja romana que eles não celebraram a Semana Santa foi esse ano por causa da pandemia. Foi uma quebra, né, da tradição da igreja romana. Mas justamente porque toda essa celebração que tem na Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, do sábado, e de Aleluia e o domingo, é uma tradição que foi criada por causa disso. Os novos convertidos eram batizados na quinta-feira e celebravam a ceia no domingo. E passaram 3 dias de jejum, né? Depois do batismo, eles faziam um jejum 3 dias para poder participar da primeira ceia deles, a chamada primeira comunhão. Então, aqui é que a gente vê de onde surgiu toda essa tradição da Semana Santa, por causa disso. E isso começou lá em Antioquia. Ensinava um ano, depois batizava. Porque Jesus disse: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que é importante o discipulado. Isso a igreja tem falhado muito, né? Batizando assim, tinopino, e não é bíblico isso. Bom, seguindo, o item 9 diz que nós temos que batizar, o batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez. Daqui a pouco a gente vai falar esse negócio de uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus disse a forma de batizar. Veja que eu disse para os irmãos que batismo não é sacramento. Ou seja, ele não é sacramento porque a ideia de sacramento é que um ritual transmite a graça de Deus. O que está errado aqui? É dizer que o ritual transmite a graça de Deus. Agora, não está errado dizer que existe um ritual para o batismo. Existe um ritual para o batismo e existe um ritual para a ceia, que foi estabelecido por Jesus. Jesus disse que tem que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por
batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque a Trindade, ela se revelou pela primeira vez de forma explícita no batismo de Jesus. Até o batismo de Jesus, a Bíblia mostra que existe a Trindade, mas mostra de uma forma velada. Lá vocês já estudaram aqui sobre a Trindade, mas lá em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou está no singular, Deus no original está Elohim, no plural. Depois a gente vê lá na visão de Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 3 santos. Mas isso era muito velado. Agora, no batismo de Jesus, a Trindade se revela. Jesus, o Filho, está sendo batizado, mergulhado por João nas águas. Quando ele sai das águas, vem uma pomba, que é o Espírito Santo, em forma de pomba, que desce sobre ele. E uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aí se revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no momento do batismo de Jesus, que ele assume o lugar do pecador, é o momento em que a Trindade se revela, onde que se mostra que Deus é um só, mas são 3 pessoas e que Deus quer salvar o homem. E as 3 pessoas estão envolvidas nisso. Por isso que no batismo nós batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Para lembrar que Deus, que são 3 pessoas, quer nos salvar. Quis nos salvar. As 3 pessoas estão envolvidas na salvação. E eu, como salvo, sou morada de Deus no Espírito. Eu sou morada de Deus, porque Jesus disse: eu e o Pai faremos nele morada. E o apóstolo Paulo diz: vós sois templo do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós. Então, tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo habitam em nós. Então, por isso que nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que Jesus mandou batizar, é assim que tem que ser batizado. É uma ordenança. Né? E Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E existem algumas pessoas que batizam por aí só em nome de Jesus. Por quê? Porque está escrito lá em Atos, capítulo 2. Em Atos, capítulo 2, diz assim, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? Ele está mandando dizer que nós temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo. Olha ali, não está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo que é em nome de Jesus Cristo. Ele está pregando. Ele não está batizando. E ele está dizendo que as pessoas têm que ser batizadas em nome de Jesus, quer dizer, segundo a ordem, a autoridade de Jesus. Foi Jesus que mandou batizar. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês têm que se arrepender e ser batizados segundo a autoridade de Jesus. Ser batizado conforme a ordem de Jesus. É isso que quer dizer. Pedro não está batizando aí, ele está pregando. E todas as vezes que aparece na Bíblia batizando em nome de Jesus, é nesse sentido. É o batismo criado por Jesus. O batismo mandado por Jesus. Agora, como é que Jesus mandou batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, na hora de batizar, eu tenho que usar a fórmula de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulho cidadão. E depois ele levanta. É assim que se batiza. Foi assim que Jesus mandou batizar. E quando a Bíblia fala batizado em nome de Jesus, está dizendo que é o batismo criado, estabelecido, ordenado por Jesus. É só isso. E nenhum dos textos, e são 4 textos, você vê as pessoas batizando. Tanto que quando Paulo perguntou lá para os discípulos em Éfeso, ele diz assim: então vocês são batizados? Eles falaram: nós somos batizados no batismo de João. Quer dizer, é o batismo que João instituiu. Agora é o batismo que Jesus instituiu. Tá? Então a fórmula do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e imerso nas águas, esse batismo é o batismo bíblico. Então a pessoa foi batizada. Não interessa onde foi batizado, o que foi feito, se ela imergiu nas águas e foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está batizada. Não interessa quem batizou, não interessa a placa da igreja, ela foi batizada. Outra coisa importante é que o batismo, ele vem depois do arrependimento. O batismo não salva ninguém. É outro erro que fazem por aí. Aliás, é um erro que vem da igreja romana. O que a igreja romana fala? Como é um sacramento, a partir do momento que eu tenho o ritual do batismo, se eu seguir o ritual do batismo, as pessoas estão salvas. Os seus pecados são apagados. Os seus pecados são perdoados. E eles usam esse versículo. Veja lá de novo. Vamos ler de novo. Né? Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. As pessoas dizem: está vendo? Olha, Pedro disse que quem vai batizado tem os seus pecados perdoados. Mas será que é isso mesmo o que Pedro está dizendo? Que quem perdoa os pecados é o batismo? Não. Ele está dizendo o quê? Que eu primeiro preciso me arrepender. Quem perdoa os pecados é Deus, não é o batismo. Quando eu me arrependo, eu sou perdoado. Olha o que Pedro prega no segundo sermão. Esse aqui é o primeiro sermão de Pedro que está registrado no livro de Atos, que foi no dia de Pentecostes. Agora vamos ver o que Pedro prega lá, depois da cura daquele coxo da Porta Formosa. Vamos lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro está de novo falando de perdão de pecados. Agora ele está falando de batismo? Não. Agora ele nem fala do batismo. Ele só fala do arrependimento. Então o que traz o perdão dos pecados é o arrependimento. Vamos lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo
55. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem perdoa é Deus. Se eu me arrepender, se eu confessar o meu pecado, me arrepender, arrependimento, a gente já falou aqui, semana passada, quando estudou sobre a salvação, é mudança de mentalidade, mudança de atitude. Deus perdoa. Não é o batismo que perdoa. Quem perdoa é Deus. Porque eu me arrependi. Então, batismo não apaga pecado. Batismo não salva. Agora, todo salvo se batiza. O batismo não é para salvar ninguém, não é para perdoar ninguém. Mas o salvo se batiza. Por que o salvo se batiza? Porque Jesus mandou batizar. Se eu realmente sou salvo, é porque eu me arrependi, eu me converti, e eu agora obedeço a Jesus. Agora Jesus é o meu Senhor. Agora eu faço o que Ele manda. E Ele manda batizar. Então eu me batizo, porque Jesus mandou. Agora, o batismo não salva ninguém. É por isso que não precisa batizar criança. O que a Igreja Romana ensina? A Igreja Romana ensina que o batismo é necessário para perdoar os pecados. E que a criança já nasce com o pecado original. Então ela precisa ser salva. Ela precisa ter tirado o pecado, que ela já vem com o pecado original. A gente já estudou aqui sobre o pecado. Pecado, eu tenho a natureza pecaminosa. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa. Agora, para eu pecar, eu preciso ter o uso da razão. Enquanto eu não tenho o uso da razão, eu não peco. Porque para pecar eu preciso saber, querer e fazer. Então aí eu peco. Mas se eu ainda não sei, eu não tenho uso da razão, eu sou um bebê recém-nascido, eu não pequei. Eu tenho natureza pecaminosa. O dia que eu tiver consciência, eu vou pecar. Mas enquanto eu não tenho consciência, eu não tenho pecado. Mas a Igreja Romana e algumas denominações protestantes também batizam crianças para tirar o pecado original. Como se o batismo salvasse. O batismo. Por isso que eles dizem que o batismo é sacramento. Mas não existe isso. Não existe. Eu não preciso batizar a criança, porque se eu não batizar a criança vai morrer pagando. E aí vai para o inferno. Tinha uns teólogos católicos que diziam que ia para o limbo. Era um lugar que eles tinham inventado. Mas o Papa Bento XVI falou que não existe limbo, então ficou uma coisa difícil. Então, não tem essa preocupação. Batismo não salva ninguém. Não perdoa pecado de ninguém. Agora, quem se arrependeu, quem teve o seu pecado perdoado, ele se batiza. Por quê? Porque ele agora está em comunhão com Jesus e ele agora obedece a Jesus, que Jesus mandou batizar. Então alguém que crê em Jesus, diz que se arrependeu dos seus pecados, que agora é crente, e não quer se batizar, ele não é crente. Ele não se converteu. Ele não se arrependeu. É mentira. Não, mas o cidadão está lá na UTI. O pessoal da capelania hospitalar foi lá, ele aceitou Jesus, mas ele morreu. Morreu. Não deu tempo de batizar. E aí? E aí que ele está salvo. O que Jesus diz? Quem crer
e for batizado será salvo. Quem não crer será. E quem crer e não for batizado? Se ele creu e não for batizado, é porque não teve chance de se batizar. E nós temos um exemplo clássico na Bíblia. O ladrão da cruz. Ele se arrependeu, reconheceu seus pecados, creu em Jesus. O que Jesus disse? Para todo mundo aí, vamos lá no Rio Jordão, batiza, vamos voltar lá para a cruz agora. Foi assim? Não foi. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu depois de Jesus morreu às 3 da tarde, ele morreu um pouquinho antes do pôr do sol, que quebraram as pernas dele para ele morrer logo, porque ia começar o dia da Páscoa, mas ele foi salvo. E ele não se batizou porque não teve oportunidade para se batizar. Agora, o eunuco, vocês viram que quando ele viu água, ele já quis batismo. Ele já quis batismo. Não foi Filipe que o levou. Você tem que se batizar! Que nem fazem por aí. E por isso que tem muito batismo que não é batismo, é banho. Que a pessoa foi forçada, obrigada. Isso aí não vale nada. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa mesmo, ela vai querer agradar a Deus. Porque ela agora está salva. Então, o batismo não salva ninguém, mas o salvo sempre se batiza. Se a pessoa não quer se batizar, não, vou esperar um tempo, vou esperar não sei o quê. É porque ela não creu ainda. Daí a importância do batismo. E aí nós vamos lá no capítulo 12, que eu já falei muitas coisas de lá, mas vamos ver. Capítulo 12 diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o próximo slide. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Veja que as ordenanças, elas são importantes. Por quê? Porque elas como que apresentam de uma forma visível e exterior o que aconteceu de forma invisível e interior na vida de cada um de nós. Essas ordenanças, elas são ilustrações para que nós entendamos a realidade espiritual. Eu acho até bem elucidativo. Na lei, você tinha os rituais que simbolizavam o que ia acontecer de espiritual na nossa dispensação. E as ordenanças de Jesus são rituais que explicam o que aconteceu espiritualmente para nós. Então, de todos aqueles rituais do Antigo Testamento, e todos eles foram abolidos, e Jesus estabeleceu essas duas ordenanças para a gente continuar tendo uma ilustração das realidades espirituais. E o batismo, o que ele simboliza? O que ele testemunha? Eu gostei muito dessa expressão. Ele é o testemunho público do quê? Do novo nascimento. Os irmãos lembram que quando nós somos salvos, nós nascemos de novo. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esse novo nascimento,
ele é ilustrado pelo batismo. Quando a gente nasce de novo, porque creu em Jesus, nós morremos para o mundo e agora passamos a viver para Deus. No capítulo 6 de Romanos, Paulo explica isso. Ele mostra como o ritual do batismo, ele tem a ver com o nosso novo nascimento. Veja o que ele está escrito lá, Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando a gente mergulha na água, o que a gente está dizendo? Que a gente morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para a imundície. E agora, quando a gente levanta das águas, nós estamos dizendo que agora nós estamos vivendo para Deus. Agora nós nascemos de novo. Nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Nós vivemos para Deus. Não vivemos mais para nós, porque nós morremos para o mundo. É por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é isso que é o batismo. Por isso que o batismo é por imersão. Porque nós somos sepultados, nós morremos para o mundo e somos sepultados. Como Jesus morreu por nós e foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressuscitou, saiu do sepulcro. Então nós morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. É isto que nós estamos testemunhando no batismo. Quando a gente se batiza, nós estamos dizendo para Deus, dizendo para a igreja e dizendo para o mundo que nós morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. É por isso que o batismo é único. Só se pode batizar uma vez. Por quê? Porque na hora que eu me batizo, eu estou dizendo: eu morri para o mundo porque Jesus me salvou e eu agora estou vivendo para Deus. Eu fui salvo por Jesus. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu me arrependi dos meus pecados e eu agora estou servindo a Deus. Aí eu me batizo e começo a servir a Deus. Aí um belo dia, eu acho que essa igreja não é boa, que tem alguns defeitos, aí eu vou mudar para uma outra igreja. Aí eu mudo na outra igreja. Aí a outra igreja diz: não, você tem que se batizar de novo. Aí eu me batizo de novo. Quando eu me batizo de novo, eu estou dizendo que toda a vida que eu tive com Jesus, com o Espírito Santo, era mentira. Que não foi o Espírito Santo que me convenceu do pecado. Era o demônio. Que se não é o Espírito Santo, é o demônio. Que eu nunca tive uma experiência com Deus antes. Que tudo que eu vivi com Deus era mentira. Como é que eu posso chamar Deus mentiroso? Você vai renegar toda a vida que você teve com Deus? Você vai dizer que Deus é mentiroso, que o Espírito Santo nunca te orientou, que você não foi convencido? Você mudou de igreja por algum motivo, que não cabe aqui dizer, pode ser qualquer motivo, mas você era crente. Agora, se você se batiza de novo, você está dizendo que não era crente. Então você está renegando a obra do Espírito Santo na sua vida. Você está atribuindo ao Espírito Santo uma ação demoníaca, porque o pai da mentira, Jesus diz que é o diabo. Então, se você está dizendo que tudo que você viveu com Deus era mentira,
Então você está atribuindo ao Espírito Santo a mentira. Exatamente o que os fariseus disseram quando Jesus expulsou demônios, e eles disseram, ele está expulsando o demônio pelo demônio. Então ele estava atribuindo ao demônio algo que era feito pelo Espírito Santo. E o que Jesus disse? Disse que isso era blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que Jesus disse que não tem perdão. Então, batizar de novo é algo muito, muito sério. Eu não vou dizer que todo mundo que se batiza de novo blasfemou contra o Espírito Santo, mas a probabilidade disso ter acontecido é muito grande. Porque eu disse, tem pessoas que se batizam que na verdade tomaram um banho. Essa pessoa ela nunca se converteu. Então uma pessoa dessa que tomou um banho, eventualmente lá na frente ela vai se converter. Então essa pessoa, na verdade ela não está se batizando de novo. Na verdade agora que ela está se batizando pela primeira vez. Mas mesmo assim é meio complicado. Porque se ela tinha consciência do que era o batismo, e ela se batizou mesmo não tendo se convertido, é algo meio complicado. Porque ela cometeu um sacrilégio. A gente chama sacrilégio, que é fazer profana, é usar com desdém, com desprezo, algo que é sagrado. Então, o rebatismo é algo extremamente perigoso. Porque o batismo, ele não ministra a graça de ninguém, mas é um testemunho público que eu dou do que Deus fez na minha vida. Então é algo muito sério. Não é uma brincadeira, não é um simples formalismo. Eu estou dizendo ao mundo, à igreja e a Deus o que Deus fez na minha vida. Se aquilo não é verdade, eu estou brincando com coisa santa, com coisa sagrada. E se é verdade, eu for fazer de novo, eu estou atribuindo à mentira o que é verdadeiro. E não se esqueça que o batismo não salva, mas ele é uma ilustração da minha salvação. E eu vou estar dizendo que a minha salvação é uma mentira, é uma obra do demônio. Cuidado. Então é algo muito grave, muito difícil. E eu conheço alguns casos de pessoas que ao se rebatizarem, perderam completamente a consciência espiritual e hoje estão com a mente cauterizada. Perdidinhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aliás, segunda-feira eu conversava com um irmão a respeito de um desses casos, né, que ele encontrou a pessoa, que foi uma pessoa que eu mesmo, juntamente com esse irmão que conversou comigo, ela ia se rebatizar e nós falamos, explicamos, e ela acabou se rebatizando do mesmo jeito. E está completamente perdida. Tomemos muito cuidado com essas coisas. Para nós terminarmos, nós já falamos aqui da fórmula batismal e do batismo infantil também, nós já falamos. A última coisa que nós gostaríamos de falar para os irmãos é que outro ponto que tem que tomar cuidado é que existem algumas denominações aí também que dizem o seguinte. Aí, inclusive, tem um certo cidadão, não vou dizer quem é ele, mas ele construiu um templo de Salomão, ele gosta de falar que já se batizou 6 vezes. Né? E a pessoa diz, se eu me desviar e eu voltar para Jesus, se você se desviar e voltar para Jesus, não pode batizar de novo. Por quê? Porque você realmente foi salvo. Depois é que você se desviou. Então agora qual é o procedimento que a Bíblia diz? Quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, sai da comunhão da igreja, e ela deve vir e pedir perdão à igreja pelos pecados cometidos
que ela já pediu perdão a Deus e Deus perdoou. Só que ela causou escândalo, porque ela era da comunhão da igreja e se desviou. Então agora ela tem que pedir perdão à igreja para entrar novamente em comunhão. E ela sendo perdoada pela igreja, ela entra novamente em comunhão e pode até participar da ceia, né, que ela não estava podendo participar. Não batizar de novo, porque ela não vai renegar que foi salva. Ela está dizendo: eu era salvo e me desviei. Então a obra de Deus que foi feita na vida dela foi verdadeira. Ela é que não vigiou. E portanto ela volta para a comunhão da igreja. Então não é batizar de novo de forma alguma. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estaremos fazendo a leitura concernente aos livros de oferta. Eu convido os diáconos, por gentileza, para se apresentarem. E nós estaremos louvando o Senhor 437, é isso, né? 437 com a nossa orquestra aí. Ok? No livro de 2 Coríntios, de capítulo 9, versículos 6 e o 7, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Glória a Jesus. Então, por gentileza, todos os irmãos, aqueles puderem contribuir, vamos contribuir com alegria. Amém, queridos? Glória a Jesus. Muito bem. Nosso irmão Severino, leva a Deus em oração, querido.
A nossa orquestra está contribuindo. Amém. Foi o caso. Glória a Jesus. Muito bem, meus prezados, eu creio que só nos resta agradecer a Deus por esse culto maravilhoso a qual nós tivemos. Quero também justificar a ausência do nosso pastor Fábio, que por motivo de força maior, ele não pôde estar, os irmãos percebem, né? Como também os demais obreiros que, por certo, tiveram algum compromisso. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, creio que todos estão cientes do compromisso que nós temos sábado, né? A reunião estará dando início às... Está ciente, pastor Renato, que horário é que vai iniciar a reunião? No sábado, às 18h30. O pastor Bispo está falando que sábado, às 18h30, todos estaremos aqui para dar início a um culto de ação de graça pela passagem do aniversário do nosso pastor. Amém? Eu creio que todos estão cientes. Amém? E com certeza vai ser uma bênção. Amém, queridos? Muito bem, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe nosso pastor Caramuru, né, por esse trabalho tão importante. Deus abençoe. Muito bem, os trabalhos seguem normalmente. Amém, queridos? Oremos, Pai querido, Pai santo. Não somente queremos louvar o Teu nome, queremos te agradecer, Pai bendito, mas essa reunião maravilhosa a qual nós tivemos, que o Senhor continue abençoando o Teu servo, pastor Caramuru, que prestamente, ó Pai, o Teu servo tem estado aqui, dando essa participação conosco. Continua abençoando o Teu servo, como também a cada um dos irmãos aqui presente. Agora, Pai querido, despede os Teus filhos em paz, levando cada um de retorno para o vosso lar, guardando e protegendo. Pai querido, Pai santo, alcançando também o nosso pastor, continua abençoando o pastor Fábio Tenório, como também a sua família e os demais obreiros desse setor. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Abramos as mãos assim, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as boas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digamos amém. Deus abençoe.